Opa! Eu sou o Léo e no meu canal eu falo sobre diversos assuntos, sempre com um ponto de vista mais ligado à esquerda anarquista. Esse daqui vai ser o primeiro vídeo, mas virão mais vídeos no futuro, então eu peço do fundo do meu coração que você compartilhe o vídeo ou pelo menos comente algo, nem que seja só uma letra. Comenta alguma coisa aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre anarcocapitalismo e racismo estrutural. Parecem temas que não se interligam, mas na verdade eles estão muito mais conectados do que a maioria das pessoas pensa. E eu vim falar sobre isso hoje. Antes de tudo, a gente precisa definir o que é o anarcocapitalismo. Então, resumidamente, o anarcocapitalismo é a ideia de abolir um estado burocrático, mas manter o sistema capitalista. Nos países mais liberais, por exemplo, as empresas têm restrições, mesmo que leves. Só que no modelo anarcocapitalista, essas restrições seriam esquecidas e o Estado seria abolido. Isso significa que as empresas e órgãos econômicos seriam totalmente e literalmente livres para fazer o que quiserem, contanto que elas pudessem pagar por isso. Tudo se tornaria privado, desde hospitais, escolas até a polícia. Ah, Léo, mas qual o problema com isso? Então, o problema é o seguinte: os anarquistas, no caso os anarquistas de esquerda, são contra toda forma de poder. E o capitalismo é uma forma de poder. As elites econômicas já estabelecidas iam controlar as classes baixas. E elas não iam deixá-las subirem, já que é economicamente ruim para ela ter mais ricos que vieram da classe baixa. Por exemplo, faculdades, cursos, escolas se tornariam totalmente privados. Então quem pode pagar, paga, e quem não pode, nunca vai poder. As elites controlam esses serviços para que certos grupos não tenham acesso, gerando uma dependência da classe baixa pela classe alta, e gerando também uma desigualdade que é inalterável e totalmente injusta. E com tudo sendo privado, esse sistema ia ruir de dentro para fora. Por quê? O capitalismo gera criminalidade, já que ele empobrece as pessoas e faz elas caírem no mundo do crime para sobreviver. A polícia controla, supostamente, esses crimes. Sem uma polícia pública, os únicos que iam poder se proteger seriam os ricos. Enquanto os pobres, que são incapacitados de serem ricos pelos próprios ricos, iam ficar para sempre desprotegidos. E quanto mais pessoas fossem roubadas, mais roubos iam surgir, até porque assalto gera pobreza. Isso ia resultar numa guerra econômica na classe baixa. E ia gerar também uma crise permanente no capitalismo, já que o trabalhador é a força motriz do capitalismo. E se o trabalhador tá pobre, o capitalismo tá pobre também. Sendo assim, o sistema ia ruir, levando junto a classe baixa, e as coisas iam passar de uma utopia para uma distopia muito rápido. E isso não ia acontecer só por causa de crime. Também porque, por exemplo, os operários iam precisar de saúde. E como a saúde é privada e os operários vão ser ferrenhamente explorados, eles não vão ter dinheiro para pagar a saúde privada. Então, se der algum problema, como uma doença ou uma crise de um parasita, os operários iam começar a morrer, como se a gente estivesse na Idade Média. E sem operários, sem capitalismo. Agora você deve estar se perguntando: tá, e o que isso tem a ver com o racismo estrutural? Então, desde o período colonial até os dias de hoje, os negros são marginalizados pelas potências econômicas. Quando a escravidão foi abolida, os negros foram simplesmente jogados às ruas, sem reparação, sem terra, sem emprego e muito menos apoio do governo que tinha acabado de explorar eles. E com isso, muitos acabaram caindo na pobreza. Para sobreviver, eles tiveram que aceitar empregos de baixíssima qualidade, tanto em higiene, tanto em produtos e até mesmo em segurança. E outros caíram no crime. E ao contrário do que muita gente pensa, eles não caíram no crime porque são malvados ou porque quiseram. Eles caíram no crime porque era a única opção. Não existia auxílio público para classe baixa, não existia segurança policial nos bairros mais pobres. E as pessoas meio que se recusavam a dar emprego para os negros, porque naquela época elas consideravam eles menos capazes, sabe? E aqui que entra o truque sujo das elites capitalistas. Elas empurram os negros para a miséria e depois propagandeiam a marginalização deles, dizendo que todo negro é bandido ou que não tem educação. Ou seja, primeiro eles jogaram os negros na classe baixa e depois culparam os negros por estarem na classe baixa, usando de exemplo os problemas que os próprios capitalistas causaram. E isso continua até hoje. Uma parte assustadoramente grande da população pobre é negra, justamente porque o capitalismo e as elites econômicas empurraram eles para essa condição e garantiram que eles ficassem presos nela.
E é aí que entra o ponto. O racismo estrutural não é só um acaso da sociedade ou um preconceito irracional. Ele é uma consequência direta do sistema capitalista, que joga a culpa dos problemas para os mais vulneráveis. E essa estratégia não morreu, ela é recorrente até hoje no liberalismo e no capitalismo em geral, porque marginalizar e empobrecer sistematicamente um grupo específico é vantajoso para as elites. Enquanto as pessoas são tratadas desse jeito, negadas emprego, negadas segurança e higiene, as elites estão garantindo mão de obra barata, propaganda e, acima de tudo, muito dinheiro. Então, assim, nenhum empresário é inocente. Bom, esse foi o vídeo. Foi um vídeo curto, não tão trabalhado. Eu queria agradecer meu amigo Star por ter me ajudado com os PNGs dos bonequinhos. E também eu queria pedir que você compartilhe isso, mesmo que seja só pra uma pessoa, ou só comentar, porque já vai dar um engajamento bom. Eu prometo que mais vídeos virão, provavelmente mais trabalhados do que esse. E lembre-se sempre, não fiquem quietos. Falem suas ideias, mesmo que vocês tenham medo de estar errado. Porque daí você aprende e você ensina. Até mais.